Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa história incrível que ouviremos hoje de um veterano, tem uma história fantástica, alunos, ex-alunos da escola vão se lembrar muito dele. Mas antes de começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast pela plataforma de YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Com muita alegria recebemos aqui hoje o querido instrutor, eterno sargento, embora ele seja tenente hoje da reserva, o nosso querido tenente Claudinei Ferreira da Silva. Claudinei, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, deixar os seus afazeres, que eu sei que são muitos, para vir aqui atender ao nosso chamado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu sou assíduo assistente desse podcast. Que maravilha. Onde a gente pode ver as principais autoridades do bombeiro que fizeram parte da história e fazem parte ainda, como se fosse uma coxa de retalho, né? Cada um com uma participação importante dentro da corporação. E às vezes com muitas surpresas, coisas que a gente nem sabia. Nem imagina, né? Nem imagina. Acaba sendo revelada nesse ambiente. Eu tenho certeza que você vai fazer a mesma coisa aqui hoje, pode acreditar. Claudinei, a gente começa o nosso bate-papo, se você acompanha o podcast, a pergunta que começa é sempre a mesma, né? O que levou o pequeno Claudinei, lá do Pontal do Paranapanema, é isso mesmo? Eu nasci numa cidade muito pequena chamada Monte Castelo, e o que você interior de São Paulo. O que aquele garotinho de Monte Castelo pôs na cabeça que queria ser policial e bombeiro? Aquele garotinho era um membro de uma família de 8 irmãos e a rotina era atingir 18 anos, vá para a cidade grande. Lá eu trabalhava como microempreendedor individual rural, mais precisamente boia fria. Esse nome eu não tinha ouvido aí. Boa. Então, até os 18 anos... Cano, lá era cano, o que era lá? Lá é serviços gerais, né? Capinação, colheita de amendoim, café. Então não havia muita expectativa. Eu terminei o 2º grau e vim morar com meu irmão em Carapicuíba. Mas o meu sonho, como qualquer menino sonhador, era servir aeronáutica, entrar na Força Aérea Brasileira. E em 84 tentei a minha inscrição, mas logo de cara, você não tem 1,70 m, pode voltar. Quarto Comar, vocês perderam praça. Eu tenho certeza disso. Mas então, eu na semana seguinte fui fazer inscrição no Exército e já tinham fechado as inscrições. Então perdi o alistamento militar. No ano seguinte fui obrigado, já tomei uma canetada de início, né? Tava atrasado que já? Era refratário. Refratário. Aí já não tinha mais expectativa. E comecei a trabalhar como auxiliar de funilaria e pintura aqui em São Paulo, junto com meu irmão. Daí veio a convocação, para minha surpresa. Fui pro Exército Brasileiro em 86, na 2ª CDMI do DRM-2, na Lapa. Intendência. E por força do destino, muitas pessoas estavam vindo para a Polícia Militar. Isso acabou fazendo que me incentivasse a estudar bastante. Lembrando que o pernoite, quer dizer, das 22 às 6 da manhã não pode ter barulho nenhum, mas era autorizado a estudar na escada, onde tinha uma única lâmpada. Desde o quartel do Exército, estudava na escada. Quartel do Exército. Lia de tudo, acabei passando no concurso, e 6 dias depois da minha baixa, saindo da primeira baixa, em 87, chegou aquele famoso aerograma. Olha só. Então eu fui... Apresentar-se na Escola de Soldado de Pirituba. Exato. Sem antes, logicamente, pagar o meu pedágio na Escola de Educação Física. Fazendo gramática. Voltei a ser microempreendedor individual de serviços gerais. Agora para o Estado. Para o Estado. E eu fui para Pirituba. Fui o primeiro colocado dentro de uma escola de 1.200 soldados. Você é o primeiro colocado numa escola de 1.200, hein? Puxa vida. Isso, porque eu voltava de trem, ia de trem. Então eu acabava utilizando esse período para rever as lições, estudar bastante. E haviam 3 vagas para o Corpo de Bombeiros. Nem foi usada a minha vaga. Você era o primeiro colocado, onde que é? E também, por força do destino, um colega meu vinha para o bombeiro, e o sogro dele também era bombeiro no Cambuci. E acabei vindo para o Corpo de Bombeiros. Nem sabia o que era bombeiro. E logo em seguida já fui fazer o EBOZOREF. Era o EBOZOREF, que hoje a gente chama de... o curso de 4 meses, né? Quando veio. Exatamente. E eu sinto, quando eu falo essa palavra, eu sinto o cheiro de óleo diesel. Porque era feito hoje hoje é o CBCS. Era feito lá na Academia do Barro Branco, naquele espaço destinado, parte de incêndio, né?
Era feito lá. Você sabe que eu, né, fiz academia e esse cheiro característico que você está falando, durante muitos anos ficou lá na academia. Assim como o cheiro de bolacha da educação física, que tinha uma fábrica de bolacha. Infernal. Impregna a nossa mente. Você já chega lá com fome. Você fala escola de educação física, você sente o cheiro da cheiro bolacha da Maria. Fábrica, bolacha Maria do lado. Do lado. São memórias afetivas. Muito legal. E aí você termina a escola, vai para o terceiro GB, é isso? Terceiro GB. E fui para Moca. Trabalhei inicialmente no área do terceiro GB. Sofri uma fratura na mão, logo no início. Em ocorrência? Eu trabalhei também, não, foi jogando bola mesmo. Jogando bola, né? Que aquela época, atividade típica de bombeiro. Naquela época a prontidão tinha 30, né? 30, 33, né? E eu era o goleiro, né? Salão. O mais ruim vai pro gol. Vai pro gol. Então, acabei fraturando o dedo mínimo. Fiquei no autoescada um tempão. E aproveitava para estudar, porque também você sempre não gostou muito tinha... de estudar, né, Claudinho? Sim. Você sempre foi, e a consequência de você ir para a atividade de ensino foi natural, digamos assim, né? Digamos sim. E não tinha interstício, então passei no curso de cabo. Então, uns 6 meses depois, estava na escola de cabo. E logo em seguida, no primeiro concurso, já estava na escola de sargento. Então tive... E você fez a escola e sempre no terceiro? Você ia sempre no terceiro GB. Inicialmente na atividade área, onde pude trabalhar com esses grandes comandantes, Coronel Repúlio, Coronel vários Navarro, outros. Coronel, era tudo tenente. Coronel Santos, era tudo tenente, né? E nós trabalhávamos no área junto. Um momento muito importante. Conta pra gente nessa sua época inicial aí, cabo, sargento ou mesmo soldado, uma ocorrência que você se lembra que foi uma ocorrência importante lá da área da Zona Leste. Eu lembro de uma ocorrência que, na verdade, eu me coloquei em situação de risco, né? Porque a guarnição de área era uma guarnição de exploração. Então pegou fogo na academia, tinha 18 cilindros P-45 pegando fogo. Eu entrei sozinho, imprudência, obviamente, sem equipamentos de proteção respiratória, porque supostamente haveria vítimas no interior do local que não tinha saído. Fazendo busca sozinho. Então, acabei me defrontando com 18 P-45 pegando fogo, que fazia aquecimento das piscinas. Que maravilha. E fumaça tomando conta do local. Isso foi uma experiência que depois me deixou mais seguro, né? Para não ter esse ímpeto de querer socorrer, sem antes ter a proteção individual, né? Como primeiro lugar. Mas muitas ocorrências também no resgate, onde fiquei por um bom período na prontidão, envolvendo principalmente criança. Lembro de uma criança que ficou presa entre as rodas de um caminhão, porque o caminhão desgovernado entrou no quintal, e essa criança de 6 anos ficou entre as rodas do caminhão. Aí tem a comoção das pessoas, quer dizer, a dificuldade de fazer o resgate. São coisas que acabam ficando lá no fundo da memória. A gente joga, na verdade, uma montanha de terra em cima, mas é uma coisa que não tem como, não tem bombeiro durão que não... Quando ocorrência que envolve criança, não tem ali um momento, né? Quando eu tenho a oportunidade e atualmente eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, auxiliar no nivelamento de resgate do CBM, já fui em 5 GBs nessa última temporada, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo que não adianta você querer ser durão, as gotas de frustração acabam impregnando em você, corpo e mente adoece. Então, muitas vezes você tem que procurar ajuda psiquiátrica, parar de ser preconceituoso, porque a gente, militar, tem muito preconceito com essa parte de tratamento psiquiátrico, psicológico, e as frustrações vão ficando, uma hora o copo acaba transbordando. E por mais que você seja forte, essas lembranças permanecerão lá, essas frustrações permanecerão com você. Aí não, Martinho, viu? Ó. Marcou? Muito bom, olha, importantíssimo você falar isso. Você sabe, né, nos últimos anos o bombeiro definitivamente voltou a olhar, né, para esse tipo de coisa, né, na preocupação com a saúde mental. Não diria o bombeiro, mas a polícia militar como um todo, né? E a gente tem o nosso major de ordens, né, que foi seu tenente de ordens, né? Meu capitão. Seu capitão, que milita nessa área. A gente tem toda aquela preparação, né, da técnica, no caso do suicídio, da depressão, mas é realmente isso aí, né? Somos profissionais, mas por trás da capa de proteção, por trás do uniforme, tem um ser humano, né? Que precisa ter uma atenção muito importante aí na questão do equilíbrio mental e psicológico. Tá? Sim. E o tratamento deve ser visto como uma dipirona, como um AS, ou seja... Exatamente, não tem preconceito com isso.
Trouxemos aqui pessoas para falar disso, deve ter visto, já veio Isabela Camargo e outros, né, o próprio Diógenes. Mas você, Claudinei, você ligou muito o seu nome, falou Claudinei, você pensa duas coisas. Você pensa escola de uma maneira geral, porque você trabalhou também na Vila Lucinda, né? Me corrija se eu estiver errado. E também o resgate. Como é que foi esse seu envolvimento profundo, eu diria, com o ensino e especificamente o resgate? O resgate, sempre o acaso acaba influenciando a nossa vida. Quando criaram o resgate, logo na segunda turma, eu já ingressei, porque antes existiam os multiplicadores, grandes nomes, Major Elifas, Major Boanerges, meus primeiros professores. E quando o resgate foi implantado no Belém, a primeira viatura, já tinha uma equipe de salvamento. Lá no começo dos anos 90. Lá no 90. Já tinha uma equipe de salvamento, que foram os primeiros a atuarem efetivamente. Eu fui fazer aquele curso chamado 40 mais 40 mais 20. 100 horas. 100 horas, 40 teoria, 40 prática e 20 horas de estágio. Com colaboração, inclusive, do CRT, lá do Glicério. Do Glicério, eu lembro bem. Que era do SAMU. Enfermeira chamado SAMU estadual. Enfermeira Lígia, lembra? Sim, e grandes professores. Era um momento importante na nossa vida, porque a gente tinha contato com a área da saúde. Isso também me levou para essa área de saúde, posteriormente. E fui trabalhar no resgate. Me destaquei nessa área, porque era uma área inovadora. A gente tinha muito também trabalho social, né? Em escolas, palestras. E começaram os cursos de especialização no bombeiro. E o Belém era o núcleo de ensino. E o Tenente Arrisson, grande Coronel Arrisson, ele, quando tinha curso de especialização da fase especializada, ele me chamava, juntamente com o atual Tenente Panarella, nos demos auxiliares de pelotão. E ficamos uma temporada lá. E eu era obrigado a ministrar 100 horas de primeiros socorros. Então imagina, eu tinha uma experiência, lógico, na área de resgate, mas faltava conhecimento científico. Então eu começava a buscar informações. Eu tive a oportunidade de ir na escola de enfermagem da USP, pegar um manual de atendimento de emergência, lia tudo a respeito de saúde, inclusive colecionava nas bancas de jornais um fascículo chamado O Corpo Humano, gastava dinheiro lá comprando esses fascículos. Você se apaixonou pelo tema, podemos dizer assim, né? Mas a demanda era essa, porque a gente tinha que dar aula para médicos, enfermeiros, fazer palestras e você foi fazer mais alguma formação complementar na área? Na área de saúde eu entrei em 95 aproximadamente, com um curso técnico de enfermagem, depois fiz a faculdade de enfermagem e 2 pós-graduações, que emergência e cuidados intensivos e docência para profissionais de enfermagem, que é o que me hoje sustenta na atividade privada, inclusive no SAMU de São Paulo. Então, a gente vai falar disso, você hoje está lá no SAMU. Uma coisa que me chamou a atenção, Claudinei, a gente estava tomando um café da entrevista, né? E o nome até parecido, né? Chegou o sargento Ednei, né? O Ednei, que é uma referência nossa também, já tem mestrado como você, e ele te abraçando dizendo, tá aqui meu mestre. Quer dizer, realmente você, o Ednei, né, que como você fez uma trilha acadêmica, né, bastante significativo, o reconhecimento aí pela sua importante participação no caminho de muitos e dele especialmente, né? O Ednei foi uma aposta muito grande, eu participei, tenho essa honra de ter participado. Ele era cabo, soldado e já tinha esse mestrado, já tinha esse grande conhecimento na área de ciências em saúde. E eu, no departamento de resgate, o indiquei para aula para a CBS. E na época era uma coisa assim, fora do comum, né? Mas soldado dá aula para o CBS? Não, ele tem toda a capacitação, investimos nele, ele tinha acabado de fazer o curso de instrutor de resgate e emergências médicas. E ele se mostrou exatamente esse profissional que é hoje fundamental para o Corpo de Bombeiros. Eu falo sempre, viu, Claudinei, a Escola Superior de Bombeiros, né, muita gente não sabe, mas ele é um celeiro de pesquisadores, né, não só de professores, principalmente professores, instrutores, mas tem muita gente hoje envolvida com pesquisa, né? A gente falou do Claudinei, existem outros na área de saúde, oficiais de praças que têm frequentado o mestrado, e já tem gente fazendo doutorado, sempre em áreas ligadas à saúde, ligadas ao bombeiro, e o que nos enche de orgulho, né? Porque não só nós aplicamos conhecimento, como nós também produzimos conhecimento. E você foi um cara que produziu muito conhecimento, você escreveu muita coisa, né, que a gente sabe. E teve uma interface muito forte com alunos. Só de ESMA foram 14 anos, não é isso?
Sim, IESB, né? 2002 eu fui efetivamente para a Escola de Bombeiros em Franco da Rocha. Mas já dava aula, né? Já dava aula desde 92, nas idas e vindas para Vila Lucinda, nos cursos de CBS. Também tive a oportunidade de aula no CBO, ainda como praça. E desde muito cedo eu fui colocado nas comissões de resgate, né? Então, imagina sentar com o Coronel Carqued numa mesa. É, uma fera. Teve lá na discutir protocolo de resgate. Então, para a gente, praça, terceiro sargento, era uma honraria das maiores. Então, eu fiquei cerca de 20 anos nessas comissões, na elaboração de manuais. Participei da revisão dos manuais de fundamento, aquele primeiro manual de fundamento. Lembro muito. Porque o Coronel Arson ficou responsável por alguns capítulos. Na parte de resgate, ele me escalou lá. Faça fotos, filmes, etc. Então, se a gente tá batendo papo lá embaixo, você tá nessa até hoje. Daqui a pouco a gente fala disso aí. Essas coisas não escapam na nossa né? vida. O Claudinei, você criou, né? Isso a gente ouve, né? Você criou na memória afetiva, vou te plagiar o que você falou agora há pouco, dos seus ex-alunos, né? A sua característica pessoal. Eu brinco muito com o nosso Coronel Martinho, né? Porque o Coronel Martinho passou a vida inteira dele na área correcional, né? E eu falo o seguinte, olha, essa cara dele que vai meter a caneta, bobagem, ele mete mesmo. E o Claudinei, o Martinho, ele é você. Versão bombeiro? Não, bombeiro também era, mas versão monitor, sargento da ESB. Como é que era essa história aí da fiscalização de aluno lá? O trabalho em escola ele tem benefícios e tem essas partes aí mal resolvidas, digamos assim. Porque o aluno ele está lá para ter uma formação e nós somos agentes fiscalizadores. Então, se eu quero fazer bem a minha função, eu vou ter que exigir, num grau máximo, a capacitação. Principalmente bancas e examinadores de resgate. Eu quero o melhor profissional, eu estou validando a ação dele. Então, é garantia que ele vai executar o seu serviço com eficiência. Então, sempre fomos, na verdade, justos. Nunca agimos de maneira pegar o aluno e fazer maldade com ele. Lógico, a gente tem aquelas pagações que antes era permitida, né? Que você não economizou também. Não economizou. Mas fazia parte do sistema de ensino. E a gente encontra ex-alunos, alguns elogiam, tal, outros já de imediato. Você me deu LC. Aí eu digo assim, por isso que você ainda está hoje na Polícia Militar, não foi demitido. Aí, Martinho, parece você. Falei que parecia você, pô. Além do que, é garantia que você é um dos melhores na corporação. Tem muita sabedoria nisso que ele falou. Tem muita sabedoria nisso que você falou, tá vendo? Muito obrigado. Mas é verdade. Mas olha, no fundo, assim, muita gente que a gente conversa, eu falei que você vinha aqui para algumas pessoas, mas o pessoal realmente tem assim uma admiração muito grande por você. Porque, claro, né, você sempre teve seu jeito, né, que é seu, a gente percebe só de conversar com você, mas que com certeza colaborou muito para a formação, não só técnica, como também do militar, né, do militar bombeiro que nós desejamos ter na corporação. Né? Sim. O bombeiro é um profissional técnico, mas tem esse viés militar, que garante a correção, uniforme, postura. Então, a parte de formação profissional é extremamente importante. É na escola que a gente já começa a forjar um bom profissional. Olha, foram minhas palavras que eu não cansei de falar, comandei escola há 3 anos, tive essa honra. E é isso mesmo. O bombeiro ele tem que ter sempre, né, aquela vontade que não pode esmorecer. Porque as dificuldades são muitas, né? As condições muitas vezes que a gente atende emergência são as mais adversas, né? Então, se não houver aquela resiliência, e isso você só treina sendo realmente exigente com o aluno para que ele possa criar aquela casca grossa, como a gente fala, né? Que vai dar a resiliência, a resistência para fazer um trabalho muitas vezes de dias, né? Sim. Como muitas vezes acontece. Ele precisa de uma resposta imediata, né? Então, e as coisas mudam muito numa ocorrência. E tem que estar sujeito a uma resposta imediata, reflexos, e se adquire na formação militar. Não tenho dúvida disso. Claudinei, eu acho que você não saberia dizer quantas turmas você deu aula, mas você falou alguns números para mim aí de umas coisas que você sabe. 14 anos de ESB, né? Eu diria aí que
é uma geração inteira de alunos que passaram só na Escola Superior de Bombeiros com você, né? Sim, teve a Vila Lucinda, os cursos de formação, depois, aliás, no Belém, curso de formação de Tudo soldado. começou no Belém, né? Na Vila Lucinda, os cursos de especialização de sargento. E na ESB, praticamente dava em curso de soldado, CBS, Bombeiro Civil, no CBO. Então foram milhares de profissionais que eu tive a oportunidade de ter contato na capacitação em atendimento pré-hospitalar, em resgate. E sem contar que no último ano e meio, eu fui designado como o chefe do departamento de resgate, que também foi uma coisa fora do normal, né? Que um praça, subtenente na época, assumiu como chefe de um departamento, foi uma coisa assim inovadora. Eu não vejo problema algum, Claudinei, porque nós estamos falando de capacidade técnica e o que não lhe falta, né? Aliás, o que sobra para você. E até hoje, viu? A gente tem o Sargento Rodrigo lá, Sim, o Claudinei já passou por lá também, né? 100 pessoas que são são crias suas, eu diria, né? E que tem assim uma capacidade enorme de fazer aquilo. Porque não para, né? A Escola Superior de Bombeiros, como eu sempre brincava, aquilo é uma máquina, né? A engrenagem, acho que a única vez que essa engrenagem deu uma desacelerada foi na pandemia, mas ainda assim os alunos da formação de soldados continuaram tendo aula, quer dizer, a coisa não parou, né? É uma máquina, efetivamente. Sim, o Sargento Rodrigues, acho que atual seu subtenente, Ele acho que Rodrigo, é o Rodrigo, me substituiu, eu indiquei, ele estava num curso de resgate e emergências médicas, de instrutor. Eu falei assim, você vai ser meu substituto. Lógico, para ele foi um choque, porque estava sendo designado diretamente, mas hoje ele se mostrou uma das pessoas mais importantes na escola de bombeiro, na formação, e manter o mesmo padrão. É o que eu ia falar, e você escolheu um cara com o seu perfil, porque o Rodrigão Exatamente. também não dá mole não, os alunos ali... Parabéns a ele. Espero Abraço, que Rodrigo, espero que estejam vendo aí, saudade, preciso aparecer lá na escola. Nesse período de escola, eu lembro também que, durante todo esse tempo, cursos diversos, né? E muitos deles traziam profissionais de outras corporações, do Brasil e fora do Brasil. O que você tem para falar sobre isso aí? Você se lembra desse período que vinha muita gente de fora? Principalmente no CBS. Nós tínhamos gente de Roraima. Eles não gostavam que falavam Roraima. Tem que ser Roraima, né? Roraima. O Espírito Santo, da Bahia. Inclusive um deles hoje é capitão na Bahia. E pessoas que também traziam a sua contribuição, porque trabalhavam em corpos de bombeiros locais, com as suas limitações. Vinha aqui para São Paulo, que era gigante, né, na parte de infraestrutura, mas a gente tinha um bom relacionamento. Eles eram pessoas muito respeitosos, e geralmente eram sargentos das corporações. Então esse intercâmbio acabava trazendo benefício para as duas partes, tanto para o Corpo de Bombeiros de São Paulo quanto para essas instituições. Também muitas pessoas de outros países. A Argentina teve um período que vinha muito, né? Sim, Argentina, Chile. Havia dificuldade um pouco na comunicação, a gente acabava entrando num portunhol sem querer. Mas no final saiu o negócio. Acabava saindo. Então a Escola de Bombeiro é o celeiro para o mundo. É verdade. De ensino. A gente tem um mapa lá que a gente usava muito na apresentação sobre participantes, né, de cursos diversos na escola, simpósios. Tinha um mapa do Brasil, um mapa do mundo, que a gente fincava ali de onde já tinha recebido alunos, né, participarem de cursos ou seminários na escola, bastante importante. Você participou de uma evolução muito grande do resgate, porque nós estamos falando de um profissional que começou no início do resgate e que saiu em 2016, mas continua na área, daqui a pouco a gente fala disso também. Quais foram as principais mudanças que você conseguiu ver nessa evolução aí de mais de 20 anos, do começo até a sua saída do Corpo de Bombeiros? Assim, eu iniciei naquela UR-13, em que a maca tinha que pegar a maca e a vítima junto para colocar dentro da viatura, um espaço extremamente restrito, para uma viatura UR-300, importada com uma série de equipamentos especiais, câmbio automático, luxuoso. Então a evolução em termos de equipamentos, né, que eram rudimentares na época para o que nós temos hoje. O nosso sonho era ter um desfibrilador. Em 1988, eu acredito que seja essa data, fizemos um curso na ESB
inclusive logo no início No da CEIB. ESB. No 88, acho que era aqui ainda, né? Eu não lembro exatamente a data, mas logo assim que a Escola de Bombeiros surgiu, 99. 99, É. na parte de cima era a sala de aula. E nós tivemos um curso de desfibrilador, que nem se imaginava que ia existir numa viatura de resgate. E hoje faz parte do material padrão, essencial para o salvamento de vidas. Também a parte de didática melhorou muito depois dos cursos de instrutores de resgate e emergências médicas, que eu tive a oportunidade de participar de uma primeira formação, que foi através do APA, que era da Off da USAID. Off da USAID. Foi realmente um momento de transformação. Em conjunto com a UDESC, né? O primeiro curso de assistente de primeiros auxílios avançados, que era feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. Ali se formou os primeiros instrutores e começou a elaboração do curso e seus respectivos manuais dentro de uma metodologia de capacitação, chamada CPI, né? Era o CPI, CPI. Exatamente. E o CPI também melhorou muito a didática de vários cursos, não só do resgate. E eu sempre tive a oportunidade de ser um dos primeiros instrutores desse curso. E a gente até brinca, né? Eu não tenho certificado desses cursos. Mas eu era instrutor desses cursos pelas primeiras capacitações. E essa inovação na parte de conhecimento e de equipamentos, hoje é o resgate que nós temos aí, com muito mais possibilidade de salvar vidas. É uma coisa que eu acho assim que foi uma evolução muito grande também. Nós começamos fazendo cursos de resgate, né? Como você pode expor tantos e colaborar tanto na estruturação. E hoje o resgate ele já está embutido na própria formação, né, do profissional quando ele chega. Então, a Escola de Soldado já tem um curso lá dentro, né? O CB7 já tem um curso lá dentro. Na verdade, quando a gente vem fazer uma especialização, seja o CBS ou qualquer outra coisa, o CBO tem o curso dentro. A gente, na verdade, vai formar um instrutor. Então, a gente tem lá o DEREM, né? Sim. Então, demorou muito tempo isso acontecer, né? Foi um caminho, né, Claudinei? Muito grande até chegar nisso aí. Sementes sendo plantadas, apoio de outras instituições, como a Universidade de Santa Catarina, a Secretaria Municipal de Saúde, a própria Off da USAID. Então, foram as primeiras sementes ali. E foi evoluindo. E as nossas comissões internas, nós temos grandes profissionais que à época amavam o resgate, se dedicavam integralmente a isso. E quando a gente olha para trás, por isso que esse podcast é importante, resgatar essa história, para saber que se você está ali, outros já pavimentaram seu caminho. Não tem dúvida. Sofreram bastante. E nada foi fácil, né, Claudinei? Porque a gente te lidou aí ao longo da história, claro, você viveu isso, momentos em que havia escassez de alguma coisa, momentos em que a gente não conseguia evoluir, não porque a gente não queria, mas porque a gente não encontrava. Então, realmente é um caminho, né, de luta, né, para chegar onde a gente chegou hoje. E eu sempre brinco com isso aí, viu, Claudinei? O aluno que chega na escola hoje, ele sente e olha tudo aquilo. A gente faz questão de falar para ele, isso aqui tem lágrima e suor de muita gente para chegar nisso daqui, né? Valorize, né? E a gente planta isso lá, procurei fazer isso na minha época. Todas as turmas chegam lá, eles têm que deixar um legado para a escola, seja material ou imaterial, para se sentir parte daquilo, né? Sim. Porque teve pessoas, né, que sucederam que realmente deram muito de si. Você não parou de dar de si, porque você, depois de aposentado, você continuou trabalhando. Conta um pouquinho aí, o que você fez depois de 2016. 2017 fui convocado novamente pelo Coronel Harrison, tinha assumido a Defesa Civil Municipal. Então fui compor, como coordenador regional, uma área da subprefeitura, né, Aricanduva, Formosa, Carrão, onde trabalhei um ano. Uma área de 280 mil habitantes, com uma série de problemas relacionados à defesa civil, principalmente, a gente olha ali, mas não vê, e são realmente invisíveis aos olhos de algumas pessoas, que são as pessoas em situação de rua. E eu me identifiquei muito com esse problema, trabalhei bastante em operações de inverno, tentando levar auxílio, ajuda para essas pessoas. Levar para os abrigos. Acolhimento para abrigos. E foi uma experiência das mais relevantes para mim. Fiquei um ano nessa função e depois, por outras questões pessoais, acabei me desligando. Mas está sempre lá, presente esses conceitos de defesa civil ainda hoje. Mas você continua ministrando cursos também, mesmo nesse período ou não?
na sua área, eu quero dizer. Sim, montei uma escola de atendimento pré-hospitalar, juntamente com um médico que também é especialista em atendimento pré-hospitalar, doutor Alan Danek, e sempre atuamos na área civil, né? Formação de brigada de incêndio, primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar. Aproveitando a minha formação na área de enfermagem, que foi uma área paralela, que também é uma coisa que eu faço questão de destacar quando eu tenho a oportunidade de falar com os novatos. Olha, sua vida aqui é muito curta, sua vida profissional, né? Parece que 35, agora é 35, mas 35. O que você vai fazer depois que você colocar os pés fora desse muro? Porque no dia seguinte você não vai ter nada para fazer, então é preciso que você já comece desde já, não deixe por último ano. Já preparar uma carreira paralela, você vai se aposentar novo e precisa ter uma continuidade na sua vida. Aproveitar esse momento e se preparar para a inatividade, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Não fazem, é verdade. Daí coloca o pé lá fora e vem a depressão, vem outros problemas pessoais. Então é preciso essa preparação. Sempre. Você não é a primeira pessoa que fala disso aqui nesse podcast, né, da importância dos profissionais bombeiros se prepararem, né? Porque a gente sempre acha que está muito longe, né? Até que a gente se depara um dia e fala, pô, acabou. 2016 eu estava me aposentando, nós estamos em 2024. 8 anos, né? É muito rápido e você não parou um dia. E hoje você está num outro grande desafio aí, né? Conta para nós desse seu desafio. Verdade, um desafio importante. Coronel Rezende assumiu a diretoria do SAMU de São Paulo e disse, olha, tem uma vaga para educação permanente. Com base nas minhas habilitações que eu tinha obtido na área de enfermagem, me qualifiquei para a função e hoje sou instrutor do Núcleo de Educação Permanente do SAMU São Paulo, que é equivalente ao Departamento de Resgate da Escola Superior de Bombeiros. Uhum. E fui destacado recentemente para a Operação Delegada, que é uma atividade... Que é muito recente a aprovação da lei que disciplinou a Operação Delegada, né, do SAMU. Uma lei municipal, inclusive... Tem a mão do Major Palum. Major Palum, parabéns, excelente profissional, com olhos voltados para a questão de segurança, não só bombeiro, mas polícia militar, SAMU, e que deu esse passo importante. Então ajudei a equipar 20 ambulâncias, que já estão à disposição da população, e a regulamentação está sendo feita pelo CBM, uma comissão foi criada, e eu sou a interlocução entre bombeiro e SAMU. Também na parte de ensino, Voltou para o ensino. Parte de ensino, preparando um protocolo específico para a função e também videoaulas para, no início, ter uma educação à distância. Depois tem a parte de operação e fiscalização. Então nós teremos bombeiros militares, 3 bombeiros por viatura, por delegação do secretário de Estado, fazendo essa função no SAMU de São Paulo. E houve contratação de gente também, Claudinei? O SAMU teve um boom de contratação nesses últimos 7 meses. Nós temos 50 profissionais por semana sendo capacitados num curso de especialização, com aqueles, embora já sejam técnicos de enfermagem e condutores até com muita experiência, eles passam por um treinamento específico para padronizar os protocolos do SAMU e uma série de estágios, e só depois estarão prontos para atuar individualmente nas viaturas. Então é um trabalho que já chegamos a atingir 1.000 pessoas de junho do ano passado para cá. 1.000 pessoas, entre enfermeiros, condutores, tanto em curso de suporte básico quanto intermediário de vida, que é uma especialização do enfermeiro que atua na URAM, que é aquelas motos. É um suporte intermediário, né? Ou nas viaturas fazendo suporte intermediário de vida, com medicações, inclusive. Inclusive, são enfermeiros. Sim. É importante, né? A gente vê que a batalha, a guerra se ganha, não é com uma única companhia, não é com um único exército. É necessário que haja a força de outros, né? Então, nessa batalha aí do atendimento pré-hospitalar de uma cidade tão complexa, né, como a cidade de São Paulo, é aquela velha história, quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor qualificado, melhor, né? Melhor. Então, realmente, eu acredito que esse seja um reforço muito importante aí para, juntamente com o Corpo de Bombeiros, né, fazer frente a uma demanda que é sempre crescente, né, Claudinei? Crescente. Não estaciona nunca. Não, porque à medida em que a cidade cresce, os problemas surgem e a demanda sempre é maior do que a oferta. Por mais que a gente coloque ambulância, sempre haverá solicitação. Muitas vezes a triagem acaba atendendo os casos de maior complexidade. Mas muitas pessoas necessitariam também do atendimento da ambulância. E
com essa reestruturação, em termos de efetivo e viaturas, maior número de pessoas serão atendidas, obviamente, maior número de vidas serão salvas, sofrimentos serão aliviados. Então, Bombeiro e SAMU já era uma parceria antiga, né? E agora está mais estreita com essa lei municipal. E a atividade delegada não envolve somente o SAMU. Pela lei municipal, os bombeiros terão a oportunidade de fazer corte de árvores e poda, Sim, vistorias da Defesa Civil. Vistoria da Defesa Ou Civil. seja, vários serviços que poderão ser melhorados com essa lei. Mais uma vez, parabéns, vereador, Major Palombo. Realmente nesse projeto o Palombo foi muito feliz, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai render grandes frutos no atendimento emergencial. E novamente, né, é uma estrada sempre, né, começou com uma trilha, né, depois veio começou uma picada, depois veio uma trilha, depois veio uma estrada de cascalho, estão chegando na estrada asfaltada. Eu me lembro que quando começaram as primeiras interações do SAMU com profissionais, né, eu era capitão recém-promovido, o Coronel Santos chegou para mim e falou assim, ó, vai fazer uma delegada lá no SAMU. Eu falei, mas eu não quero fazer delegada no SAMU. Ele falou, não, vai lá para você ver como é que os caras trabalham. Né? Então eu fiz, não foram muitos, mas eu fiz alguns plantões lá na triagem, né, do SAMU para entender, né? E naquela época eram dois universos paralelos que não se conversavam muito, né? E que tinham um potencial imenso, né, de fazer um trabalho integrado e isso ser bom para todo mundo, principalmente para quem nos demanda, né? Então aí naquela época, você vai se lembrar disso, tinha os sargentos que trabalhavam lá no centro de operações, aí viu o pessoal do SAMU, ficava no nosso Cobom aqui, que ainda era aqui, né? Não era centralizado, lá no Copom da Polícia Militar. Então quer dizer, começou ali uma história, né? Depois veio o Coronel Wilke, que foi chefe lá do serviço um tempo, até chegar onde nós estamos hoje, com uma lei nova aprovada, que está disciplinando novas atualizações. Como eu disse, né? É um caminho, né, Claudinei? Sim. Eu tenho uma história dessa de integração. No início do resgate, nós já estávamos na rua, aí chegou o SAMU. Havia brigas homéricas. Eu lembro, pô. E na Zona Leste nós resolvemos o problema. Eu tenho uma pessoa de autoestima chamada Maria Jalva de Moraes. Que A hoje... Jalva! Abraço, Jalva! E foi homenageada com grande o prêmio Cidade de São Paulo, recentemente, no Teatro Municipal. Merecido. Jalva, beijo. Ela era responsável pelos nossos estágios em Hospital Leonor Mendes de Barro, Tatuapé, setor de queimado, tudo de folga, gratuitamente, nunca cobrou por nada, colaborando com a formação. E eu e Jalva, nós elaboramos, obviamente com autorização do comandante 3º GB, cursos de 40 horas. Pegávamos 12 sargentos e 12 enfermeiros, colocávamos na mesma sala, saiu até casamento. Ou seja, fantástico. Havia uma integração. A partir daí, ela tinha uma frase muito importante: a vítima não quer saber a cor da farda que você veste. Exatamente. Olha, eu vou te falar uma coisa, a Jalva tem participação importantíssima em muitas histórias, mas eu preciso trazer ela aqui, viu? Ela merece. Ela merece, eu preciso trazer ela aqui, mas eu me lembro de um momento muito específico, você vai lembrar disso, você estava nativo ainda, quando a gente colocou as viaturas do SAMU para correr dos quartéis de bombeiro. Foi o mesmo período, eu capitão, recém-promovido, e eu fui, isso foi um período anterior, e eu estava lá no Tatuapé, eu comandava o primeiro sub-GB no Tatuapé, lá ficou a primeira viatura de suporte avançado da Zona Leste, e depois em outra teve uma Itaquera e fora suporte de base, e aquele choque cultural, né, que é natural quando você mistura duas coisas diferentes. Uma das pessoas que muito ajudou a gente, de novo, foi a Jalva. E hoje ela é coordenadora de enfermagem do SAMU São Paulo, está num cargo máximo. Que maravilha. E graças ao trabalho dela, em especial, por essa relevância que ela tem para a cidade de São Paulo, não especialmente para o SAMU, mas para a cidade de São Paulo. Tanto que recebeu o prêmio Cidade de São Paulo, das mãos do prefeito municipal, lá no Teatro Municipal. Foi um dos momentos mais importantes para mim, vendo uma pessoa que merece esse reconhecimento. Que bom você falar dela. Eu vou fazer um break aqui para a gente servir um cafezinho. Vou oferecer para o nosso convidado aqui, o nosso sargento Claudinei, um cafezinho do nosso Bomba Café. Faz favor, Claudinei. Bomba Café é nosso Muito café obrigado. Temático aqui na Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros. Aqui você vai encontrar memorabilia de bombeiro, decoração de bombeiro, um bombeiro muito agradável. Ponto de encontro de veterano, Claudinei, eu sei que você já frequenta aí. Venha conhecer o nosso Bomba Café. Aproveita, sobe no primeiro andar e conhece a lojinha da Fundação, parceria com a SOS Sul.
também, tudo isso que vocês estão vendo aqui no cenário, quando abre mais a imagem, são peças que você vai encontrar aqui na nossa lojinha da Fundação, camiseta, boné, você que vai dar um presente, vai lá, conversa com a Shirley e leva um presentinho também para você, para sua família, para quem você quiser presentear. Tá bom o cafezinho? Excelente. Inclusive já passei lá de manhã, já tomei previamente um café, esse é o segundo, e já fui na lojinha. E você já fez o caminho da roça já, né? Não tem jeito, é automático. A gente acaba levando algum presente, alguma lembrança, uniformes. Que maravilha. Sensacional, um espaço muito bom. Muito bom. Claudinei, a gente adoçou nosso papo aqui com um cafezinho, né? E a gente está chegando aí próximo do nosso tempo, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer você por ter participado aqui do nosso 193 BombaCast, ter deixado seus afazeres. Você é um cara que continua trabalhando muito. Você trabalhou muito pelo Corpo de Bombeiros, você deixou uma história, você deixou um legado. Dentro de cada pessoa, cada profissional do bombeiro que hoje está aí trabalhando, tem um pouco de você, porque você ajudou a formá-los. Então eu quero te agradecer por isso, em meu nome, em nome da Fundação, em nome do Corpo de Bombeiros e principalmente em nome da sociedade, eu vou dizer brasileira, já que muita gente não só de São Paulo passou nas suas mãos. Deus abençoe você, venha sempre nos visitar, você é sempre muito bem-vindo. E eu deixo aqui para suas considerações finais. Fale o que você quiser. Eu que agradeço, eu assistindo esse podcast, tive a oportunidade também de um grande aprendizado, ver a história de cada um, a importância de cada um dentro da instituição. E até de forma muito humilde, eu falei assim, será que um dia eu vou ser convidado para esse Impossível você podcast? Não ser. E eu acabei vindo aqui. Então, um momento muito importante na minha vida. Muito obrigado pelo convite. E só tenho a agradecer a todas aquelas pessoas que passaram pelo meu caminho. Porque, na verdade, minha carreira foi impulsionada por várias autoridades. Em especial, Coronel Harrison, Coronel Aurélio, Coronel Ramos, Major Diógenes. São pessoas fundamentais, além do Coronel Arlindo e outros, que tanto na parte dentro da corporação e fora, me deram todo apoio e fizeram chegar até aqui, onde estou. Então eu sou grato por tudo, grato a Deus pela minha carreira e desejo a todos os profissionais que doem a sua vida pelo Corpo de Bombeiros, literalmente, porque na verdade nós estamos doando a vida para os outros que nós nem conhecemos. Isso significa aliviar o sofrimento das pessoas, evitar a morte de acidentados e levar a essa sociedade dignidade que elas merecem. Muito bom, Claudinei. Muito obrigado. Para você, a minha melhor continência, porque você merece. Muito obrigado. Muito obrigado. Venha sempre. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, espero que você tenha gostado, mas não se esqueça, muito importante, assine o nosso canal 193 BombaCast na plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras e venha nos visitar aqui no Bomba Café. Muito obrigado e até a próxima.